hoje nós vamos reagir a animes que foram destruídos pelos seus estúdios por Viajante Galáctico. E simbora! Um mangá incrível que você tanto ama finalmente vai ganhar uma adaptação em anime. Todo mundo fica feliz. Pois é. Afinal de contas, Eu não leio mangás, depende. Só leio Boruto atualmente. Sai uma vez por mês. Então, isso aí eu tô lendo. Nichada vai ganhar um alcance muito maior. As pessoas irão conhecer aquela história e isso é bem legal. Mas antigamente não leio muito mangá não. Eu já li mangá. Eu acho que o único mangá que eu terminei foi Fire Force. Fire Force. Calhado pelo estúdio de animação que, por algum raio de motivo, resolve censurar a obra, alterar a história do mangá, fazer uma animação completamente cagada. Parece a toda. Mangá, fazer uma animação completamente cagada. Que isso? Entrou o capiroto no... Parece com coisa... Tô desfigurado. E hoje iremos falar sobre animes que foram destruídos pelos seus próprios estúdios de animação. Animes que foram sabotados pelo seu próprio estúdio. Cara, me Mas esforço primeiro, já vai bastante deixando o seu também. like para fortalecer porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal e ativa o sininho, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a relação e vamos logo pro vídeo. Simbora. Fala galera, eu sou Biel Maximov e tu tá no Viajante Galáctico. E seguinte, Bleach. Atleta e torcedor. Aqui nos despimos de nossas camadas, pensemos nós mesmos e as camadas de neve cuidam da gente, com cuidado superior. Ok. Cuidado, paciência, confundimos. Sheriff Kierman, de olho no alvo. Bleach é o caso mais leve desse vídeo, pois apesar de tudo, a animação da obra era bem consistente se levarmos em consideração outras produções da época, e a história no geral ela é fiel ao mangá. Só que o que ferrava o primeiro anime do Bleach eram dois fatores que incomodavam tanto quem lia o mangá quanto quem só assistiu o anime, que no caso eram as censuras que eram bem fortes e o excesso absurdo de fillers que o anime tinha. Pra que eu vou passar 30 minutos desenhando um cenário se eu posso gastar minha vida inteira desenhando uma porrada de gostosa? Um homem! Uma máquina! Verdade. Produzido pela Pierrot, e como eu já falei aqui no canal, Bleach é um dos mangás mais que esse violentos anime, dos anos gente, 2000. bem Qualquer belo. dia que acontece, o cara já perde um braço, o outro perde uma perna. Praticamente todos os personagens importantes de Bleach já perderam um braço em algum momento do mangá. O anime, como eu falei, ele é fiel ao material original. Se um personagem morre no mangá, ele também morre no anime. Só que o jeito como isso acontece, ou pode ser um pouco diferente, ou é a mesma morte que ele teve no mangá, só que de um jeito muito mais suavizado. E isso acontecia graças ao horário em que Bleach era transmitido no Japão, que era considerado um horário nobre e por isso o anime tinha que ser mais leve para se adequar às regras do país. Como por exemplo, a morte do... Não existia streamer naquela época, né? Não existia Crunchyroll, essas coisas pra poder passar na frente. Na saga dos Fullbringers, que no anime você vê que quem partiu ele no meio, só que o boneco fica todo escuro. Só dá pra ver a sombra da silhueta do boneco partindo. Enquanto que no mangá é mostrado explicitamente que o Giriko foi partido no meio e tá jorrando sangue pra tudo que é lado. Em Bleach a regra é clara, amigão. Se o personagem tomou um baita ferimento que tirou ele de combate e na região onde ele foi ferido tem só uns risquinhos de queimadura, é porque no mangá provavelmente esse personagem foi brutalmente mutilado. Até cuspe de sangue foi censurado no anime, tá ligado? Que negócio maluco. Isso incomodou muito quem lia o mangá. Agora, um outro fator que incomodou 100% do público é a porcaria do excesso de fillers. Fillers sempre foram um problema crônico nos animes da Pierrot. E no caso de Bleach, quem acompanhou na época sabe o quanto que isso era uma merda. Você tava lá de boa, viu o Bleach lutar epicamente contra o Kyoha e aí, do nada, filler. Maldito! E os fillers de Bleach não eram como os de One Piece, que saía uns 3 episódios no máximo e depois voltava pra história principal. Não, em Bleach nós tínhamos sagas inteiras de fillers. Não! Não! Você tá vendo a saga do Ruecomundo? Tá empolgado pra guerra de Karakura? Pau no seu cu, agora tu vai ver a saga do Capitão Amagai. Caramba, o Aizen bateu no Ichigo e no Range e agora ele é o vilão. O que será que vai acontecer? Eu te digo o que vai acontecer. Vai acontecer a saga dos Bounce. Esse lixo. Toma aí 44
é super importante e do nada entrava uma saga filler gigantesca e quebrava o teu hype. Teve uma época que tivemos quase um ano inteiro de fillers. Se eu não me engano foi em 2009. E foi mesmo, olha isso, cara. O filler começou em julho de 2009 e terminou em abril de 2010. 10 meses de filler. Cara, olha 2006, mano. Literalmente um ano inteiro de filler. Olha lá, tinha que ser a saga dos Bounties. Porra, saga Bounties. Era uma tortura acompanhar a Bleach nessa época, mas ainda bem, todos esses erros foram consertados agora no anime da Guerra dos Mil Anos. O anime é transmitido em um horário mais adequado e por isso não temos tantas censuras, principalmente falando da violência, e não temos atrapalhar o ritmo da história. Vamos Ainda ver. bem. Peraí, porque o que tá acontecendo aqui? Cadê o Goku e os arrancas? Eu e amigos não vão aparecer por algum tempo, porque vão seguir em outra direção. Então a Nel veio se despedir. Vamos ver. Fillers. Tokyo Ghoul. Ainda falando em animes da Pierrot, outro mangá que ela não só destruiu, mas ela matou completamente foi Tokyo Ghoul. A primeira temporada do anime é perfeita. A primeira temporada de Tokyo Ghoul automaticamente virou um clássico moderno. E como ele era um anime Eu gostei da primeira temporada. Depois eles cagaram tudo. temporada, não existiu o risco deles ultrapassarem o mangá e aí terem que correr pra fazerem o final original, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o primeiro anime do Fullmetal Alchemist e o primeiro anime de Hellsing. Só que o que impressiona é que ainda assim a Pierrot conseguiu achar um jeito de cagar com tudo. Em vez deles seguirem a história do mangá, até porque isso aqui era um anime de temporada e o mangá clássico de Tokyo Ghoul já tinha acabado, pra que ser fiel ao mangá se eu mesmo posso criar uma história original sobre essa merda aqui? Foi exatamente isso que aconteceu na segunda temporada de Tokyo Ghoul. O Suishida, que é o criador de Tokyo Ghoul, até estava envolvido na produção da segunda temporada, mas o resultado final ficou bem decepcionante, já que ele próprio chegou a escrever um roteiro original para a segunda temporada com uma rota alternativa do mangá, mas a Pierrot não seguiu o enredo escrito pelo Ishida. Na verdade, ela só reaproveitou algumas ideias e o restante do roteiro foi inteiramente escrita e desenvolvida pela Pierrot. Então a segunda temporada de Tokyo Ghoul não só é bem diferente do mangá original, seguindo toda uma nova linha de acontecimentos, como ele ainda por cima é um baita de um Frankenstein. A história não é boa e ela traz consequências gravíssimas pro anime de Tokyo Ghoul, cortando vários elementos que seriam bem importantes pro desenrolar de Tokyo Ghoul RE. Parabéns, Pierrot, você é muito burra. A segunda temporada de Tokyo Ghoul não segue a cronologia do mangá, porém, o anime de Tokyo Ghoul RE, que é a sequência de Tokyo Ghoul, segue. Ou seja, o anime de Tokyo Ghoul RE, mesmo sendo uma sequência da segunda temporada de Tokyo Ghoul, ele não segue a linha cronológica do anime da segunda temporada. Ele segue a cronologia do mangá, deixando todas as pessoas que só acompanham o anime extremamente confusas, sem entender droga nenhuma do que estava acontecendo. Como eu comentei no vídeo de animes que eram amados e hoje em dia são odiados, muita gente começou a assistir Tokyo Ghoul RE achando que o anime se passava em um universo paralelo, pois a linha do tempo dessa série não bate com os acontecimentos da segunda temporada. E pra terminar de ferrar com tudo, os caras ainda rusharam a história de Tokyo Ghoul. Muita coisa foi cortada, muita coisa ficou confusa, a história ficou super corrida, enfim. A Pierrot ferrou Tokyo Ghoul de uma maneira inacreditável. Não é nem o caso de que houve problemas na produção, a própria Pierrot se atrapalhou sozinha. E nisso ela acabou condenando um dos animes que tinha tudo pra ser um dos mais memoráveis da década de 2010. É bem triste. Feito certinho dessa vez. Dragon Ball Super. A produção de Dragon Ball Super foi bem início foi complicada, mas porque depois foi ao foda pra contrário de caralho. produções tradicionais, onde primeiro é lançado o mangá, e aí o depois arco de do 3 ou 4 anos é lançado Anime uma do animação Poderio sobre Incrível. aquela obra. Em Dragon Ball Super, tanto o mangá quanto o Incrível. anime foram produzidos ao mesmo tempo. O mangá era roteirizado pelo Akira Toriyama e as artes ficavam por conta de Toyotaro, enquanto que o anime ele era roteirizado pela equipe da Toei Animation. Só que como era que a Toei fazia as histórias do anime do Super, já que ela não tinha um material base pronto para poder adaptar?
Bom, jovem, a dinâmica era mais ou menos essa. O Akira e o Toyotaro criavam um rascunho da saga específica explicando sobre o que ela se tratava, quais eram seus pontos chaves e qual seria o seu desfecho, e entregavam pra Toei para que ela pudesse fazer a sua versão da história com base nas informações que ela tinha. Eles basicamente entregavam o esqueleto da saga e a Toei seria responsável por montar o corpo daquela história. E segundo rumores, isso rolava inclusive no mangá, já que por mais que o Akira seja acreditado como roteirista, rola um papo de que o Toyotaro era quem fazia o trabalho pesado e o Akira servia mais como um cão de guarda da obra, como um consultor de luxo, e até por isso o mangá do Super é infinitamente melhor do que o anime. Mas o foco de hoje é no anime e não no mangá, então vamos pro que realmente importa. O anime do Super não tinha um material base pra poder adaptar, a Toei Animation nunca foi conhecida por desenvolver boas histórias de Dragon Ball, o anime do Super foi produzido praticamente a toque de caixa, já que Renascimento de Frieza Filme foi anunciado em setembro de 2014, lançado em abril de 2015, e em abril de 2015 é anunciado o anime do Super com estreia marcada para 5 de julho de 2015 junto com seu mangá. Então provavelmente não tivemos nem um ano inteiro de produção pro anime. E pra piorar tudo, entre 2009 até papo de 2018, a Toei Animation... Se eles tivessem lançado em 2016, talvez a animação teria sido um pouquinho melhor. Só. estava passando por uma crise Mas depois, ferrada nas suas animações, de praticamente todo o conteúdo que ela produzia pra TV tinha uma qualidade de animação muito duvidosa. Então só por isso já dá pra entender por que o anime original de Dragon Ball Super saiu tão cagado do jeito que saiu. Que porra é essa aí, mano? Os primeiros 30 episódios tinham animações bizonhas que viraram memes na internet. A animação até melhora a partir da saga Black, mas no geral, Dragon Ball Super tem uma animação bem nota 6, no máximo. A história, apesar de muito divertida, ela é muito maluca, lotado de furo de roteiro, coisa que não faz sentido. Isso fica ainda pior se a gente comparar com o mangá do Dragon Ball Super. O corpo do anime é o mesmo do mangá, só que a linha de acontecimentos é completamente diferente. Vou dar um exemplo. Enquanto no anime a batalha final da saga Black é Trunks do futuro versus Zamasu corrompido, no mangá é Goku Super Saiyajin Blue versus Zamasu Gatai. E essa luta é foda pra caralho. O Goku solta o Hakai na cara do Zamasu, é muito massa. Vai se pegar! O mangá não só tem uma linha de acontecimentos diferente do anime, só o conceito da saga e o desfecho que é sempre... Agora eles vão adaptar o mangá, né? No anime. Uma história do mangá Dragon é Ball muito mais Beerus. estruturada, divertida e coerente do que a do anime. No anime o Gohan tomou um cacete do Yadorá. O número 17 luta de igual pra igual com o Super Saiyajin Blue. O vagabundo metendo o Ki nas costas pra virar Super Saiyajin. Que caralho é isto? Isso é toda abobrinha que a Toei inventou. Inclusive a história da origem do Ki nas costas é muito boa e eu pretendo contar isso num vídeo futuro. O anime também sofreu bastante com censura. O mangá é violento pra caramba, tem sangue pra tudo que é lado. Já o anime não, o anime passava de manhã no Japão. Então o Na sangue TV, foi né? totalmente removido ou substituído por baba. E às vezes ele também virava purpurina. É raro, mas acontece muito. Enfim, é por isso que o anime de Dragon Ball Super é zoado. Ele não adapta o mangá, a animação é mediana e o se é todo censurado. Mas Não, tá chegando o ok. remake do Dragon Ball Super Que vai ser provavelmente fiel ao consertar mangá. essas cagadas. Provavelmente não vai ter tanta censura, porque vai pra streamer, né? Stream. Do anime original, e a Toei falou que o anime vai ser mais fiel ao roteiro original do Akira Toriyama e seria supostamente um mangá. Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Eu tô esperançoso, eu confesso. Gantz é aquele famoso mangá pesadão que ou você ama ou você odeia. E como todo Eu já mundo ouvi sabe, falar, mas nunca ele assisti acabou ganhando um um anime de baixo orçamento horroroso no ano de 2006. Que peitão! Foi de louco! O estúdio que fez esse treco é o estúdio Gonzo. E você provavelmente já deve ter visto Gonzo. um meme saído diretamente desse anime, pois a dublagem Já brasileira vi dele meme. é, digamos, especial, já que ela é lotada de palavrão e putaria numa época em que isso era extremamente raro. Ainda mais se tratando de um desenho animado. Então chega mais, vamos conversar. Mas é pra maior de 18 anos, né? Cozinho? Mas sem esse papinho de violência. E você também, ô gostosa. Ah, que parar! E você Esse aí é clássico, tá fica de pau ligado? duro por qualquer coisa. Mas essa é literalmente a única coisa boa desse anime. A dublagem brasileira, porque de resto, Gantz é um completo desastre. A animação é horrível. Os caras tentaram
mesclar personagens em 2D e cenários feitos em 3D, que é uma parada que existe no mangá, mas no anime o resultado ficou bizarro, já que tanto o 3D quanto os traços em 2D são de péssima qualidade e cheiram a baixo orçamento. A animação 2D é tão fluida quanto uma apresentação de PowerPoint, e ao entrar em contato com esse 3D esquisito, todo mundo fica parecendo boneco de papel. Se pá, o Duke Nukem 3D, que é um jogo de 96, consegue ter um uso melhor da mescla de cenários 3D com personagens em 2D. Pra falar a verdade, Duke Nukem 3D é mais bonito que esse anime do Gantz. E mais maneiro também. E temos outros problemas também, como a trilha sonora, que é horrível e não encaixa com o clima da obra. A história do anime, apesar de ser bem curtinha, é bem arrastada. Tu assiste 6 episódios e a trama parece que não sai do lugar nunca. E assim como aconteceu com o primeiro anime do Fullmetal Alchemist e o primeiro anime do Hellsing, que a propósito também foi produzido pelo estúdio Gonzo, o anime do Gantz possui um final original, já que naquela época o mangá ainda estava em lançamento. Igual aconteceu com o primeiro anime do Hellsing. E os dois têm Podiam fazer um remake, né? Fazer um remake bom. final muito ruim. Porra, que desgraça! Vai tomar no cu, meu irmão! O anime do Gantz é horrível e nem pela dublagem eu recomendo que você assista esse negócio. Na boa, vai ler o mangá. Esse sujeito tem uma boa aparência. Eu vou dar um trato nesse cara. Ok, né? Nescafé Pro Energy Cappuccino Clássico. Com proteína, cafeína e TCM que dão energia e foco pro seu dia. É um pré-treino, é um pré-aula, é um pré... Eita, nós, a propaganda. Berserk 2016. Em 2015 surgiu um projeto que deixou todo mundo animado. O anime de Berserk, que se passaria após os eventos da Era de Ouro, que já havia sido adaptada em um anime dos anos 90 e em uma trilogia de filmes recente. Esse projeto tinha tudo pra ser lendário, mas esse cara aqui acabou com tudo. Shin Tagaki, o diretor de Berserk 2016. Ok. Uma das principais características do mangá de Berserk é o lendário traço do Kentaro Miura. Ele era muito rico e detalhado, o traço do Miura era ridículo de tão bem feito. E o Shin Tagaki, ele achou que a forma mais eficiente de levar o traço do Miura para uma animação de maneira fiel seria se o anime fosse inteiro feito em 3D. O problema era que o estúdio Gemba não tinha experiência alguma em lidar com 3D. E por falta de experiência, a produção do anime atrasou. Os caras fizeram um modelo dos personagens de Berserk em 3D, cheio de detalhe cabuloso, igual o traço do... Eu tenho, mas ela traz o clone. Olha isso aqui. Miura da forma que o diretor queria, e isso acabou dando merda, porque o 3D ficou pesado demais e o software dos caras não conseguiu renderizar os modelos em 3D. E eles tinham pouco tempo pra resolver aquele problema porque o projeto tava atrasado. E aí a única opção que eles tinham foi dar um downgrade absurdo no modelo 3D, e o resultado foi uma merda. Caralho, olha a cara desse filho da puta aqui, ó. A galera do estúdio Gemba até pediu pro diretor deixar aquela ideia maluca de um anime 3D de lado, mas o cara foi teimoso. Respeite a minha visão, eu sei o que eu tô fazendo. Confia em mim. E o resultado foi essa bomba aí, ó. Personagens horripilantes, cenários podres de É um anime de terror, velho. vida e movimentação de nada. Não existe movimentação em Berserk 2016. Olha só, eu também consigo fazer isso. As cenas de ação então, cara. Meu Deus! Olha esse negócio, que bagulho imoral, cara. O 3D desse anime é tão zoado que ele parece aquele filtro de lobo que o No Gameplay usa, tá ligado? Eu continuo sendo eu mesmo, menor. Por tá... E não bastando a animação ser ruim, os caras ainda cagaram na história de Berserk. O arco do espadachim negro e das crianças perdidas foram praticamente capados do anime, o que ferrou com o desenvolvimento do Gantz. O mais surpreendente é que Berserk 2016 ainda conseguiu ganhar uma segunda temporada em 2017 que consegue ser tão miserável quanto a primeira. A única coisa que presta é a abertura, que realmente é muito brava. Berserk 2016 é uma porcaria. Era um projeto que tinha tudo pra ser épico, mas infelizmente o diretor colocou tudo a perder porque ele queria fazer um animezinho 3D pra adaptar com perfeição o traço do Kentaro Miura. E aí ele matou o projeto, criando
do anime meme que jamais será esquecido. Olha o caminhado do elemento, é o passo Já tivemos como por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Valeu. Falou.